Bom, aqui a pergunta foi feita, né? Para que me levasse ao momento da exposição, né? De tudo ali que a gente viu ele desabafando e colocando um ponto final nas especulações sobre namoro, relacionamento, da forma como foi. Então a pergunta era que me levasse até aquele momento, pouco tempo antes ali, e que trouxe, né, essas ações, essas atitudes. E como vocês veem aí, né, mostra um homem com a mão na cabeça e um corvo falando ao seu ouvido, e uma pessoa lá na frente comemorando. E o que significa isso? 5 de espadas. O 5, pessoal, é um número que representa conflito, tá? Com as espadas, esse conflito é um conflito moral, é um conflito mental, certo? O que leva aqui todo esse cenário que o 5 de espadas sempre traz pra gente é um cenário de alguém que tá ganhando, tá tendo vantagem através do engano, tá? É uma vantagem injusta, certo? Então aqui é uma pessoa que tem a consciência pesada de que era uma vitória que não era, né? Não estava sendo certo, não estava no caminho da verdade. Então que precisava esclarecer tudo isso. Como você percebe, tem uma pessoa lá atrás, tá? Então, no caso da pergunta que foi direcionada para ele, o que aconteceu com ele, é como se ele precisasse se libertar desse peso na consciência, tá? Porque é uma carta que fala sobre peso na consciência também, onde a sua própria consciência está cobrando ali, né? E parece que tira a energia da pessoa e junto disso, né, vem ali os ataques, as acusações, e é sempre de dentro para fora. Isso é só um reflexo do que a própria pessoa estava projetando, né? Então a pessoa se toca disso e abre essa consciência. Você vê os pássaros voando e a pessoa livre lá, que representa a própria alma dele, a própria consciência se libertando, né, no caminho aí da verdade, da leveza. Ainda nessa análise aqui dessa energia da carta do 5 de espadas, é claro que para que isso acontecesse, né, essa libertação, esse limiar, esse limite, alguma coisa aconteceu sim, onde a pessoa sentiu que estava ganhando, que estava conquistando algo, e aí essa pessoa se tocou que no fundo estava se iludindo, tá? E muitas vezes é por isso que a pessoa realmente estava também iludindo os outros. No fundo, essa pessoa sabia que estava fazendo algo, né, que estava iludindo, mas também essa pessoa estava iludida, né, e ela estava pensando mais na vitória, mais na conquista do que no que estava acontecendo em si. Entendam que a gente está falando, tá, do campo mental. Não é uma previsão do que vai acontecer, é uma revelação do que aconteceu, uma revelação do que está por trás. Estamos falando de um cenário subjetivo, tá? Inconsciente, abstrato, e não de que é fato do que não é. A gente está falando como chegou, né? Essas atitudes, o que vem, o que está por trás. Vamos aqui agora, finalmente, para o 9 de paus, tá? Paus é a energia da ação. Aqui tem ação e intenção, né? Uma energia de fogo, uma energia de velocidade, de muita intensidade. O 9 de espadas fala sobre persistência, tá? Alguém que já batalhou muito, e eu tô falando sobre o relacionamento, sobre
o chip em si, né? No caso, um relacionamento com alguém. Ou batalhou muito para conquistar fãs, ou batalhou muito para atingir um resultado, né? Que no caso aqui a gente está falando das vitórias, das conquistas, né? No meio de muitos enganos aí. E essa batalha aqui, que vem de muito tempo, precisou de muita persistência. A gente percebe que essa pessoa aqui não se deixou abater e persistiu nesse caminho, tá? Agora arrasta para o lado que eu vou te fazer o reverso dessa carta. Observem aqui os entrelaçados, tá? Na minha intuição, esse primeiro entrelaçado ali, que não é por nada que o artista coloca numa carta dessa, né? É como pessoas estão ali entrelaçadas, estão se tocando, o que mostra que teve algo, tá? Porque a gente está falando de ação, então teve alguma coisa, e que esses dois foram se afastando, tá? Ao ponto de que essa pessoa chegou a ficar realmente e entender que estava só nesse caminho aí, tá bom? Uma outra interpretação também é que existe uma terceira pessoa aqui, tá? E que aqui houve uma escolha. No próximo vídeo a gente continua a análise, arrasta para o lado. Pessoal, ambas as cartas vieram, tá? Invertidas. Eu já fiz a análise dessa carta invertida, tá? Porque em si ela já é uma carta que é mais negativa. Essa carta, como ela traz o aspecto positivo só que ela vem invertida, a gente vai realmente precisar aqui analisar a energia que ela trouxe, que ela está revelando, tá? Se essa carta fala de persistência, aqui temos uma desistência, certo? Então, aqui essa pessoa desistiu, como se estivesse batalhando sozinho, tá? E cansado dessa batalha, tá? Que tinha levado a uma vitória, a uma conquista injusta, tá? Então, essa pessoa achou injusto estar dando o melhor de si, batalhando por uma coisa, tá? Debaixo de engano. Ainda no 9 de espadas, a gente pode falar também que essa carta, ela revela que os nossos limites chegaram, né? Então, a gente pode batalhar o que for, remar contra a maré até que chega ao limite. Deixa eu inverter ela aqui que fica melhor para fazer a leitura, tá? Que eu vou falar os aspectos de sombra dela porque ela veio invertida, tá? Então, aqui, realmente, para que haja essa libertação, essa leveza, alguém largou, tá? Algo que estava ali persistindo, apegado, inclusive a histórias de engano, tá? Alguém que estava se enganando com algo, certo? Então vamos tentar aqui decodificar toda essa energia que eu acabei de revelar, e aí a gente pode também atribuir isso aqui aos fãs, tá? É onde a pessoa diz assim, olha, sabe de uma coisa? Eu vou agora querer saber quem vai ficar do meu lado, porque eu estou cansado disso, né? Eu posso ter errado, né? No sentido também de ter alimentado, né? As expectativas desses fãs, mas agora eu abro mão, eu largo isso e eu quero leveza, então fica comigo quem realmente tá comigo, né? Parece que alguém cansado também das acusações, né? Das acusações de que estava usando, né? O próprio público ali para conseguir as suas vitórias. E aí isso chegou ao fim, precisou chegar ao fim. Então vamos aqui agora a parte da Juliette. E a pergunta, sempre se concentre na pergunta que foi feita, tá, gente? Não podemos fazer interpretações tão aleatórias e abertas para não causar confusão. Então, eu geralmente gosto de fazer as perguntas e eu peço sempre para onde é que eu quero que as leituras se direcionem,
tá? Pois é sempre o tarólogo que determina e direciona, e não é o tarô não é o contrário, certo? Não é o tarô que nos direciona, tá? O poder está sempre na mão do tarólogo, e o tarô, ele interage com o tarólogo, né? Ele é a ferramenta do tarólogo, ele é a ferramenta viva, tá? Então vamos lá, 8 de copas. E a pergunta que eu fiz é: quais atitudes Juliette pode ter tomado e que gerou as atitudes do Rodolfo, que pode ter influenciado? Atenção, mentes fechadas, né? Mentes muito primitivas. Vamos tentar aqui trabalhar nossas mentes para a evolução, a ascensão, a abertura de consciência. Não estamos a falar de culpa, tá? Então estamos a falar aqui de ações e consequências apenas, sem culpar, sem intenção de mal, bom ou ruim, certo? O 8 de copas traz pra gente, falando de uma finalização de ciclo que já vem se repetindo. Então o 8 ele passou, né, pelo início, que é o As, a ilusão, né? Depois veio também as incertezas, depois vieram as decisões, né, de vamos lá, vamos tentar, vamos para frente, vamos seguir. Aí tentou defender aquilo, tentou aquela ideia, né, tentou sustentar aquela decisão. E aí vieram os conflitos, né, as dúvidas: será que eu estou fazendo isso certo? Será que é isso realmente que eu quero? Será que isso que está aqui sendo revelado para mim está me mostrando, né, algo que eu não quero ver? E aí vem também a parte de seguir adiante, mais uma tentativa já com sabendo, né, de que aquilo pode ou não dar certo. E aí a gente entra para o 7, né? Eu estou falando para vocês o caminho que chegou, que trouxe a pessoa até aqui, tá? Passou pelo 7, que o 7 é um número de aprendizado. Não, pera lá, eu aprendi, calma lá. Eu quero saber o que eu aprendi com isso, o que está me revelando aqui, o que está acontecendo, que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso mudar. Tem algo aqui que não está bem. 7 é um número divino, né? 7 é onde a gente se conecta, né? Ou não, né? Quem não se conecta fica confuso e aí repete ciclos. Quem se conecta vai e toma a sua grande decisão. E aí chega aqui no 8 de copas. Então essa pessoa já veio de, né, uma sucessão de acontecimentos, de emoções, onde já não aguenta mais, né? Já decidiu que é preciso seguir em frente, tá? Aqui são velhas emoções, frustrações, ilusões. Aqui é uma carta de decepção, tá? Então é uma decisão baseada na dor, sabe? É aquele final que você não queria, né, que tivesse. E sabe que precisa seguir em frente, mesmo não querendo. Aqui exige força, aqui é onde mostra a capacidade da pessoa de superar e desapegar e de escolher por si próprio. Aqui foi uma tomada de decisão de empoderamento, sabe? De escolher o seu próprio caminho, mesmo sem saber para onde vai. A única coisa que aqui essa pessoa sabe é que ela não quer mais o que ficou para trás. Ela não quer mais a repetição de ciclo. Ela não quer mais sofrer. Então as decepções, né, já não servem mais. Ela quer leveza, ela quer a luz. Então é uma pessoa que vai buscar a sua luz, a sua conquista. E aqui com o 9 de ouros, que é Nine of Pentacles, né? O 9 de ouros. Aqui que vem da característica, né? Qual é essa da escolha. E aí que a gente já vê
qual foi a escolha. Aqui o 9 de ouros, também, né, vocês já entenderam aí a trajetória que os números, né, vem revelar da nossa vida, trajetória de vida. E passado por esse turbilhão de emoções, dessa decisão difícil, pode ter sido com a ajuda, inclusive, de um terapeuta, tá? A gente sabe que a Juliette, em relação ao Rodolfo, ela tem uma mente mais aberta e mais voltada para a espiritualidade, para a evolução, para a expansão da consciência, tá? Então, é uma pessoa que investe em terapia, tá? De buscar a sua própria resposta. E é por isso que essa pessoa, quando toma uma decisão, ela toma uma decisão já de alma leve. Ela passa pela dor, mas na certeza de para onde ela está indo, certo? Então, que caminho foi esse? Foi o caminho, né, desse 9 de ouros que a gente fala da materialidade. Então é onde a gente materializa os nossos sonhos, e ela materializou, tá? Esse 9, ele não tá falando aqui de uma pessoa orgulhosa, como muitos vêm julgando, né? Quando a gente olha muito raso, a gente está vendo da perspectiva da nossa mente que está limitada, que não alcançou esse caminho de autoconhecimento, de expansão, de cura interior. Por isso a gente fica com a mente primitiva e fechada, né? Falo que todo mundo ao nosso redor fala, porque todo mundo está agindo da mesma forma. Mas para ser diferenciado, a gente precisa buscar o nosso próprio caminho de evolução, a nossa libertação, tá? E a gente consegue contemplar com os olhos de águia, de um lugar mais alto, tudo, certo? Isso nos dá muito poder, mesmo em meio aos conflitos. E aqui, por isso mesmo que ao passar por todos os as, por todos os números, né, a Juliette sofreu na área, né, da materialidade, do dinheiro, né, pessoa que investiu em conhecimento, investiu na sua consciência, investiu para estar aqui. Ela não foi por acaso, tá? É uma pessoa que plantou. Então, como essa pessoa pode jogar tudo fora, né? Então, não é orgulho e nem soberba e nem metida, sabe? Isso é muito mesquinho quem pensar dessa forma. Isso aqui é a capacidade de você reconhecer tudo que você plantou e não jogar para o alto, de mão beijada, por uma ilusão, tá? Por algo que por mais forte que seja, pessoal, a ilusão, tudo que está relacionado à paixão é forte. É por isso que todo mundo se deixa perder, né? Se deixa perder por isso. Mas a gente sabe que a espiritualidade e a evolução é muito maior do que mera paixão, um mero relacionamento, tá? A gente precisa integrar a materialidade com a espiritualidade, com a emoção, os sentimentos, né, que é a área do relacionamento, e também o fogo, que é a sexualidade, que é a ação, tomar ação sobre as coisas, o que muita gente não faz, por isso não chega a lugar nenhum, quer tudo de mão beijada do céu, e aí reclama de quem está ali colhendo o que está plantando e está dando valor a isso. Certo? A pessoa já acha que está dando valor para a riqueza. Não, a pessoa lutou para isso. Entende? E lutou de forma honrada. Então, essa é uma decisão honrada, certo? O que levou a Juliette a tomar essa decisão, mas por que ela, né, ali naquele momento, a gente está falando do que ela fez, né, que levou o Rodolfo a tomar aquela decisão. Bom, aqui existe, né, vocês estão vendo aqui essa pessoa tentando roubar algo, tentando fazer algo escondido, agindo, de certa forma, de má fé, né, mas não é
aqui a gente pode classificar de todas as formas, tá? Mas vamos elevar a consciência, porque o meu trabalho não é pequeno no sentido de falar, e porque uma pessoa tentou roubar aqui os holofotes, tentou, né? Não, eu não vejo dessa forma. Então vamos ampliar a consciência. Como? Né? Aqui revela uma pessoa que até mesmo na sua inocência, tá? Tem uma outra palavra para isso que não é inocência, seria ingenuidade, tá? A palavra certa é ingênuo, tá? Com aquele fundinho da sombra, que eu sempre digo que a gente não gosta de olhar as nossas sombras, né? E ali, né, eu já tinha visto em várias leituras que havia ali um amor escondido de... Não é de má fé, mas é de falsas intenções, tá? Muitas vezes pela empolgação, tá? Quando eu falo que isso é de forma ingênua, é porque a própria pessoa pode não ter na consciência dela que estava agindo assim, tá? Estamos falando dele? Sim, estamos falando dele. Lembrando que isso é uma análise e do que aconteceu, e aqui eu pedi fatos, tá? E pedi o que levou, ou seja, aqui já é abstrato, o que levou para que esse fato, essa ação acontecesse. Então, assim, a gente percebe aqui o 4 de ouros, alguém tentando se proteger, tá? Então, ela tentou se proteger disso aqui o tempo todo, tá? Então, ao mesmo tempo que queria se aventurar nesse relacionamento, ou que tinha ali um fundo, né, de ilusão também, de que é um amor, de que, vamos casar, aquilo tudo que a gente já tinha visto, estava dentro, né, dessa pessoa. E, eu quero casar, eu quero ter filho, eu penso na pessoa, sim, né, é uma carta que confirma tudo isso. Mas aqui a gente vê que essa pessoa fez até uma cerimônia aqui de abandono. Então, onde você queima aqui, né? Na tigela, aquelas cerimônias que a gente vê assim de... Quando a gente precisa deixar ir. Isso também acontece em terapia, né? A gente precisa deixar ir. E é tudo isso. Então, antes disso aqui, a gente teve aqui essa situação da pessoa perceber algumas atitudes e tentou se proteger. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você tá vendo essa pessoa aqui? Parece um ladrão, ó. Tá escondido. Ó, tá vendo aqui as penas, os corvos, né? Acho que é corvo isso aqui. A pessoa tá ali, longe ali da cidade, a pessoa vai para um lugar e tá até com um capuz aqui disfarçado, a pessoa tá se escondendo de quem realmente é e vindo de mansinho para tomar algo, para roubar, né? E aí essa pessoa tá aqui se protegendo, tá? Essa pessoa não tá deixando, certo? Aqui tem as conquistas dela, aqui tem a bolsa, né? Por exemplo, você conquistou um celular, você trabalhou, ralou para conseguir isso, né? Você tem a sua identidade aqui dentro, que é os seus documentos, ou seja, a imagem da pessoa. O seu próprio coração, olha, tá na direção do coração, protegendo o seu coração. E isso aqui foi uma atitude que ela percebeu em algumas atitudes dessa pessoa aqui, que pareciam, né, que não se revelava, mas as atitudes, para quem não é fã, né, como é que a menina fala, aquela menina da Web TV, que eu assistia antes, hoje eu não curto mais tanto, mas tipo, a Tati costuma falar cabresteiro, fã cabresteiro, né? De não enxergar que eu sempre falei desse ego aqui, tá? Eu sempre falei desse ego.
quando a gente trabalha o nosso ego, a gente consegue enxergar as nossas sombras, tá? E foi o que aconteceu ali, que a gente viu lá atrás, que a própria pessoa talvez fez uma autoanálise. Então, a resposta para a nossa pergunta, né? O que levou o Rodolfo a tomar aquela atitude? Tô tendo um déjà vu aqui, gente. Nesse momento da leitura, tô tendo um déjà vu. É estranho, mas enfim. O que levou a atitude do Rodolfo, né? Esse afastamento da Juliette. Então, vocês já entenderam por que ela se afastou, tudo o que aconteceu, como é que foi, blá, blá, blá. E o porquê e para onde ela, né, caminha, ou seja, para onde ela caminhou naquele momento, que levou a atitude dele. Então, vamos lá, vamos tornar isso aqui mais palpável agora. Então, ela vai dar aqui, né, foco para os eventos que estão acontecendo. A gente está falando do que aconteceu, do momento, como se a gente estivesse entrando naquele momento. E aí os eventos acontecem, que a gente sabe lá, né, da premiação e de todos os eventos que tiveram, que eu não vou ficar nomeando aqui. Quem segue já sabe do que eu estou falando, dos eventos. Nesse processo, né, os encontros foram ficando para trás. Então, isso foi uma forma dela, aos poucos, ir afastando e dando a entender a ele que, né, é como se ela tivesse, assim, ela não quisesse falar com todas as palavras, assim, para não machucar, para não ferir. O que ela já tinha decidido dentro dela. Então, em atitudes, ela foi colocando, né, ali um fim. Estamos falando do passado, do momento lá atrás, tá? Dos eventos. Com essas atitudes dela focar e se entregar para aqueles momentos, né? E aí vem, se arruma, vai fazer o show, vai treinar para o show. Aí vai no outro evento para receber prêmio, vai no outro, encontra o pessoal, artistas, conhece mais artistas, vai para evento, sai de evento. Isso aqui, né, causou no Rodolfo uma certa sensação de abandono. E aqui vem a carta do abandono, né? É como se tivesse abandonado, deixado ele, né, meio que no vácuo, tá? E aí eu perguntei, então, como que ele chegou àquele ponto? Como? Eles não conversaram, então, sobre isso? Foi simplesmente do nada? E aqui, né, já com o baralho cigano, que é como se a gente estivesse dando um zoom, tá? Você vai tirar uma foto, você vai filmar, e para você chegar mais perto, para você enxergar só aquilo e tirar o que está ao redor, você dá um zoom, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Tô dando zoom na carta da aliança. Vou tirar o zoom, eu consigo ver as coisas, né? Só que aí é muita informação, então a gente está dando um zoom. E é isso que a gente está fazendo. A gente está tentando entrar cada vez mais para chegar ao ponto da questão, tá? Isso é uma forma da gente também aprender aqui. Por isso que é uma leitura bem especial. Não estou me importando em falar muito, porque isso aqui é só para quem mesmo gosta, né, e tal. E a gente pode, né, às vezes até aprender junto aqui, fazendo essas análises. Então é o seguinte, eu perguntei, eu botei aqui no meio, tá? A carta dos pássaros, que representa a comunicação. Só que não é simplesmente uma comunicação, mas é uma comunicação dos dois, um acordo. Aliança é acordo, tá? Não esquece casamento, esquece contrato, esquece qualquer coisa. Eu que determinei o que eu queria que as cartas me falassem. Então, eu embaralhei as cartas, deixei essas duas de fora, tá? Foi eu que coloquei as duas cartas. Então, eu quero saber o que eles conversaram de fato e decidiram juntos. Porque uma coisa foi ela ter decidido sozinha tomar essa atitude. E aí, né, só que, claro, teve algum momento que eles tiveram, então, que lavar isso, né, tirar isso limpo, lavar os pratos, né, e realmente aqui
com as cartas que vieram, mostra essa lavação, tá? De roupa suja. Vamos então aos fatos aqui. Bem, como foi essa comunicação? Aqui me mostra que foi uma conversa madura para esclarecer aqueles pontos escuros, tá? Que pairavam ali tanto na questão, na parte dele, que ele se sentia meio que rejeitado, abandonado. É como se tivesse algo estranho acontecendo para ele. E ele na inocência ali agindo, né? E tal. E aí, tudo isso aqui fica para trás, né? Eu já tinha falado em uma leitura no momento ali que ficava para trás questões de muita confusão entre eles, falta de comunicação, sabe? Um achando uma coisa do outro. E aí, ainda quando era para colocar em prática, na hora de se encontrar, o que vinha era isso, né? Um que eu pensava do outro e dava sempre errado ali. Por isso que pesou muito, digamos assim, no relacionamento, seja ele qual for, amizade colorida, o que quiserem chamar, tá? Ou eles mesmos estivessem se relacionando de verdade. O fato é que todas essas incertezas, dúvidas, desconfianças e ações, né, mal direcionadas, tá? Então aqui a gente vê que apesar das nuvens, foram tudo passageiro, então passou. Ou seja, a parte clara da nuvem, né, está em direção a essa comunicação, a esse acordo. Então, um acordo que esclareceu. Com a carta dos lírios aqui, né, que eu tirei, que a carta dos lírios vem para clarificar esse ponto que eu queria aqui, tá? Quem puxou essa conversa? Quem puxou? O Rodolfo. Com certeza alguém tomou iniciativa, tá? E para mim aparece o Rodolfo, certo? E aonde quem clarifica, quem mostra realmente é a própria Juliette, os fatos, as cartas na mesa. Olha a carta aqui, tá? Então aqui, digamos, que seria o que estava na mente, como seria essa comunicação. Então essa pessoa não queria magoar, tá? A Juliette não queria magoá-lo e tentou de uma forma positiva. Então, ela pode ter trazido, na hora da comunicação, da conversa, como é a pegada dessa conversa. Quando você vai querer chegar em alguém e você gosta muito, você ama, e você decidiu, né, alguma coisa ali, como você chega para essa pessoa para manter aquilo que você já tem. Pessoas que não têm a mente evoluída, joga tudo pro ar simplesmente, não tá nem aí em ferir. Mas geralmente uma pessoa que tem uma certa evolução espiritual e mental, sabe que não precisa você destruir, né? E você vai, da melhor forma possível, colocar o seu ponto. Você pode sempre escolher por você mesmo. E aí você não precisa fazer isso de forma ruim. Você faz agindo. Então ela fez agindo, focando no pessoal dela, tá? No lado pessoal dela ali, do que ela estava tendo que trabalhar, enfim, da correria dela. Ou seja, aqui é a ação que foi feita em cima disso. Foi sim uma conversa partida do Rodolfo, tá? E conduzida pela Juliette. Como? Com sabedoria e de forma madura, tá? Para esclarecer, para sair. Então, isso aqui é uma comunicação, isso aqui é atitudes de paz, tá? Aqui é a carta da paz, gente. Junto com as cartas da nuvem, que a nuvem está apontando para ela, está em direção a ela, com essa parte clara aqui, a gente diz, né? A gente vê, percebe, uma atitude, é uma comunicação, é um acordo que conduz à paz, que traz paz, tá?
E aí, tem mais elementos aqui nessa leitura interessante, que a parte interna dos dois, gente, né, o que tem ali, que tá por dentro ali, é justamente muito amor, tá? Amor, existe muito amor entre eles dois, que era o que eu gostaria, né? Que todos nós gostaríamos de saber, porque eu já tinha visto em outras cartas, né? As cartas não são loucas, né? A gente é louco e age, toma decisões e joga tudo pro alto. Agora, o universo é inteligente, né? Sábio. Então existe sim muito amor. E por isso mesmo que tudo isso foi conduzido dessa forma, tá? Nessa conversa que eles tiveram, né? Mesmo com dor, muito amor. E de fora, né, a gente percebe aqui que o desgaste deles, aqui a torre, né, é alguém isolado, né? E como a gente está falando do casal, né, de eles dois, era algo que não poderia ser revelado para as pessoas, porque essas pessoas vissem, ia sair em todos os noticiários de que eles estavam juntos. Então, eles não teriam o quê? Paz, certo? E ela não queria que a imagem dela fosse arranhada, tá? Não queria sofrer e as consequências de arranhar uma imagem, né, a troco de nada, certo? Então, aqui já traz mais informações pra gente, tá? Dessa situação aqui, dessa conversa. Olha, eu estou cansada. Olha a carta aqui, que representa desgaste, cansaço. Cansaço mental, físico, tá? Ou seja, de comer. O que o rato faz, gente? O rato come escondido. Né mesmo? Você sabe disso, né? Quem já teve rato em casa, né? Que horror, né? Mas a gente sabe que é assim, o rato faz tudo escondidas, tá? Então, isso aqui é uma carta que mostra também desgastes, perdas, tá? Então, olha só o que acontece. Tantas revelações aqui. Fim, perda de um isolamento, tá? Final de um isolamento, tá? De ficar escondido, de esconder o quê? Amizade, amor, companheirismo que eles têm um com o outro. Então, isso aqui foi uma forma de resolver, tá? Com amor, sabedoria. Olha a espiritualidade aqui. Duas cartas de espiritualidade, uma em cima da outra, tá? E o amor aqui, olha só. Aqui a espiritualidade trazendo maturidade espiritual e emocional para os dois. A própria espiritualidade, eu sempre falei sobre a conexão deles, tá? E vocês, nós que temos essa conexão com o casal, estamos aprendendo junto, tá? Ou não, né? Porque tem gente que vai ficar presa ali no fanatismo, na chiparia, né? No sentido de que, enfim, de fanfic, que tudo isso é legal, a gente se diverte, faz bem, mas a gente precisa ver a profundidade de tudo isso, não ficar só no oba-oba, né, gente? Então, aqui temos um crescimento e amadurecimento emocional e muito amor, tá? Girando em torno desse acordo aqui, dessa comunicação deles. Essa foi a forma que eles dois concluíram para que o Rodolfo chegasse ali e finalmente botasse o pingo nos i. Então, entenderam passo a passo? Então, vamos lá. O Rodolfo chegou àquela conclusão ali de vir e botar, né, jogar tudo no ventilador, né, sobre, assim, terminar com o chip, né, mesmo com o lançamento da música sobre que tinha tudo para estourar, né, e que eu não tirei ainda agora, mas eu tinha visto que a sobre ia estourar e seria uma das músicas, né, mais tocadas do álbum ali,
tá? Mas ele jogou isso pela atitude dele pro alto, por quê? Porque não esperou, né? Ele foi impulsivo. Então, assim, o que levou ele? Foi esse afastamento dela. Vocês já sabem o porquê, tá? E aí, não foi só do nada, né? Ou seja, ele chegou de alguma forma, tá? Para perguntar. Aí a gente já não vai perder muito tempo na leitura para ir tirar a carta para saber muito detalhe. A gente não é doido também de ir para esse ponto, porque tem outras coisas que eu quero tirar. Essa é uma tiragem que está muito longa e vai ficar longa, e é isso. Ouve quem quer, tá? Mas a gente já está aqui vendo, né, um cenário de que foi feito um acordo, tá? Para sair do anonimato, tá? Para que isso estava desgastando a relação, muita confusão e um pensando coisa ruim do outro. Então vamos lá, ok? Você pensa isso de mim, que eu quero os fãs, que eu estou alimentando os fãs, então vou lá e vou terminar e vou te mostrar que não é isso, certo? E aí, ó, muito amor neles, tá? Muito amor, o amor deles cresce muito. Aqui eu vejo um crescimento no amor deles, tá? Vejam amadurecimento emocional, tanto para um quanto para o outro, gente. E é isso, uma comunicação feita ali de uma forma bonita, de uma forma a preservar, principalmente o que eles já tinham, que é uma amizade, né? Que eles querem poder interagir melhor um com o outro sem toda essa nuvem de incertezas que eles tinham, sem o peso dos julgamentos de fora.